Olá galera, seja bem-vindo. Meu nome é Wes do canal Corvo Sobrenatural, Investigação e Análise. A gente vai em local assombrado, vamos desvendar porque existe a manifestação lá naquele local para vocês sobrenatural. Trazemos também investigação, análise das equipes que vai nesse local, a gente mostra o que você não viu e explica o sobrenatural para você entender. Também temos vários quadros de relatos inscritos também. Vamos estrear o quadro de ufologia. Vamos mostrar para você, talvez, que passou despercebido, que você não viu nas coisas de ufologia também, investigação de ufologia. Vou mostrar várias coisas para vocês. E detalhe, se você está entrando no canal, quer dar uma forcinha pra gente, que a gente quer postar 2 vídeos por dia, dá uma forcinha aqui, tá o Pix do canal, tá aqui ó, o Pix do canal, dá uma forcinha pra gente e vai ser muito bem-vindo. Vamos falar um pouco hoje, começar falando sobre Da Vinci. Da Vinci foi um pintor muito conhecido aí, além de pintor, ele foi inventor, inventou várias coisas e também ele foi músico, né? E teve numa época, num período que ele sumiu, desapareceu do mapa. Então ele desapareceu, ficou sumido e ficou uns anos desaparecido. Ninguém achava ele. Depois ele voltou com a sabedoria, inventando coisa, pintando coisa e sempre deixando um mistério nas suas pinturas. Tudo ligado à ufologia, os mistérios. Não é à toa que o Vaticano hoje tem o maior acervo dos Da Vinci escondido ou outros que não são revelados para o público. Por quê? Por que o acervo de ufologia o Vaticano tem guardado? Vamos falar hoje alguns mistérios de Da Vinci. Toda semana vamos estar falando sobre ufologia um pouco. Da Vinci fez várias pinturas aí conhecido. Uma das pinturas emblemáticas foi a Última Ceia, a Grande Ceia. Se você olhar na pintura, dessa pintura de Davi, lembrando que ele foi um músico muito conhecido, né? Se vocês olharem, tem vou passar para outra tela aqui, ó, para vocês entenderem melhor. Aqui está uma das pinturas mais emblemáticas de Da Vinci. O que Da Vinci quis mostrar com essa pintura da Grande Ceia? Se você prestar atenção, cada um está com a mão em posição diferente. Olha os pães que colocou, formando um embaixo, um em cima, formando uma música, uma nota musical, né? Então isso foi bem interessante, que coloca formando as notas musicais aqui, ó, formando umas notas musicais. Bem interessante, né? Aí tem as linhas horizontais, como se fosse as notas, né? É muito interessante. E no quadro dele, se vocês olharem, tem muitas coisas escondidas, como alguns rostos camuflados, né? Por trás, assim, escondido aqui, assim, ó, escondido alguns segredos aí de Da Vinci. É como se eu tivesse formado um pentagrama musical, né? No desenho aí de Da Vinci. Olha para vocês verem aqui, ó. Os pões estão formando certinho as coisas aqui, né? É bem interessante isso aí. E se vocês prestarem atenção, a linha aqui, ó, tá tudo alinhado certinho das mãos, alinhado com a nota musical, né? É muito interessante isso, que as linhas tá tudo alinhado. E se tiver um músico no canal, vai saber o que eu estou falando. E lembrando que o Leonardo da Vinci tinha um negócio de escrever da direita para a esquerda. Vamos ouvir a nota musical? Como ela ficou? Trabalhada como ela ficou? Ó. Ogni nota Entenderam aí? ha una É tipo uma vibração que entra dentro da pessoa, né? Não. Outro Da Vinci, um mistério muito grande, é
o quadro da Mona Lisa. Todo quadro do Da Vinci, se você pegar e estudar ele sempre deixou uma pista extraterrestre, uma mensagem extraterrestre. Isso depois que ele desapareceu. Vamos ver o da Mona Lisa, que também é bem interessante. Aqui está o quadro da Mona Lisa. Você prestar atenção, você dá um zoom nela, colocar um do lado do outro. Vou chegar mais pra cá, peraí. Vou chegar mais pra cá, ó. Peraí. Se você chegar o quadro pra cá, dar um zoom nela, colocar ela de parede, forma um extraterrestre. Olha as mãos aqui descendo, forma a boca, o olho, forma um extraterrestre. Isso é da Mona Lisa. Isso toda pintura de Da Vinci tem esses mistérios extraterrestres. É um sinal que queria deixar para a raça humana. E por que o Vaticano tem esses segredos e não mostra para as pessoas? O João Batista também, a pintura de Da Vinci, aqui já forma uma coisa. Se criar e espelhar a imagem, olha o que vai acontecer. Se você espelha a imagem de João Batista, parece outra alienígena do lado. Interessante, as figuras de Da Vinci sempre passando um recado, mostrando alguma coisa extraterrestre. Mas por quê? Qual será, né, as coisas que Da Vinci aprendeu, quanto esse tempo que ele ficou sumido? Será nesse tempo ele foi abduzido e foi para um local e teve experiência, aprendeu as coisas com os extraterrestres e passou essas informações grandes, valiosas, aqui mostrando esses nas pinturas dele, deixando recado, deixando som musicais. Para que ele deixava assim sempre um código escondido nas pinturas dele, como de extraterrestre? Será que não podia falar, mas ele tentava mostrar para o povo o que ele estava pintando? Na verdade, sempre tinha um mistério no fundo das pinturas. O homem troviano que o Da Vinci fez, que o Da Vinci fez, ele é uma coisa bem interessante. É como se fosse, como vou dizer para vocês aqui, é um segredo, né, que quis passar a mensagem sobre a pirâmide de Gizé. O texto de Da Vinci geralmente era espelhado, criptografado. Por isso que as imagens dele espelhadas formam coisas alienígenas. O Da Vinci fez isso na época, muitas vezes para esconder coisas da Igreja Católica Apostólica Romana. Medo de ser perseguido, ele fez essa pintura falando em relação às pirâmides de Gizé. O ângulo do umbigo em cima, aqui no lado do ponto B ou em cima, geralmente significa uma parte da pirâmide, a mesma coordenada. Tipo assim, uma parte dela. O interessante é que ele significa que ela compõe o ângulo da Terra, da pirâmide e do desenho dele, mostrando que ela pega os raios da Lua e do Sol e da Terra, tudo em volta da Terra, formando o círculo que vem dos lados. Bem interessante, o umbigo ao centro. Mas Alan Green percebeu que ao escrever um círculo dentro do quadrado de Da Vinci, e elevar esse círculo de modo que seu centro coincidisse com o centro do círculo do homem vitruviano. O interessante é que ele põe um quadrado e um círculo. As medidas de círculo e de quadrado são diferentes, todo mundo sabe disso. Mas se você elevar os pontos do círculo e do quadrado, dá um umbigo. É bem interessante. Aí você prestar atenção como forma o círculo aqui, ó. Os pontos certinho levam o umbigo e forma as partes da pirâmide, né? As partes como se tivesse visto de cima. Aqui como se tivesse pitografado a pirâmide, né? E cortou esse homem que ele fez em 14 pedaços. E como se fosse o olho de Ório, na escrita que ele faz em cima, espelhado. E como se tivesse pitografado todas elas. A inclinação dela é 11/10. É que dá a relação de π, né? Na relação de π na soma deles na época. O interessante é que quem estuda a pirâmide, estudou a pirâmide, né, os estudiosos, a inclinação dela é 51.843 graus. E no desenho de Da Vinci tem certinho a dimensão, certinho colocado.
É interessante o que o Da Vinci sabia, né? Então, galera, vocês viram aí o primeiro vídeo sobre os alienígenas. Vamos trazer todo domingo um segredo, né? Primeiramente, trazemos esse de Da Vinci. Um pedaço de Da Vinci. Tem muito mais coisas para explorar Da Vinci. No próximo vídeo, vamos falar sobre ele entre a gente. Sobre os extraterrestres entre a gente aí no próximo domingo. Como eles estão? Os ataques estão acontecendo, como aconteceu em alguns estados, ataque alienígena contra os seres humanos. Vamos estar falando isso nos próximos vídeos que espantou os médicos de várias cidades. Então vamos logo falar sobre isso, esses ataques, isso que aconteceu aqui no Brasil, tá? E também em outros locais. E se você gostou do vídeo, comenta, compartilha e dá aquele like. Se você quiser dar uma força pro canal, qualquer quantia vai ser bem-vinda. Tá aqui o Pix. Qualquer quantia que você dá vai ser bem-vindo pra gente postar vídeo diariamente, 2 vídeos por dia. E também investigação. Fique com Deus e até o próximo vídeo.